é ato de registro em sentido estrito. Então, a transferência e a extinção de direito real sobre coisa própria é ato de registro. A constituição de direitos reais sobre coisas alheias é ato de registro em sentido estrito. Hoje, você lança tudo na matrícula. Antigamente, você lançava onde? A transcrição era o ato administrativo de registro em sentido estrito de títulos translativos de propriedade. A inscrição, ato administrativo de registro em sentido estrito de direitos reais sobre coisas alheias. Então, como é que eu vou lembrar transcrição ou inscrição? Direito real sobre coisa própria, transcrição. Direito real sobre coisa alheia, inscrição. E aquela história lá que transcrição, você tinha que transcrever o título. Isso era excepcional. Que era o duplo registro. O registro da transcrição e o registro da inscrição sempre foi feito por extrato. E o que significa isso? Sempre foi feito de forma resumida. Só que na transcrição eu tinha a opção de requerer ao oficial de registro que ele fizesse a transcrição ipsis litis, verbo ad verbo, do título. Tudo bem? Tranquilo? Vamos em frente? Quando nós voltamos para analisar os nossos entes personalizados ou despersonalizados, nós temos um detalhe importantíssimo para tratar aqui, que é o direito de representação. A representação. A teoria da representação, ela se aplica tanto aqui quanto aqui. Isso é importante. Mas representação a gente vai falar amanhã. Tudo bem? Vamos em frente. Voltamos aqui para o nosso quadro, para o nosso esquema de contrato, de escritura. Então eu tenho o nexo de causalidade e eu tenho o preço. Após o preço eu tenho que fazer uma análise ainda. Análise da natureza jurídica do ato, que a gente vai pressupor aqui. E por que é importante nós analisarmos a natureza jurídica do instituto que a gente está trabalhando? Por que é importante a natureza jurídica? Para que você possa pressupor os efeitos jurídicos. A identificação... Qual que é o teu nome, querido? O Vitor fez uma pergunta legal. E se na hora que a gente abrir a prova, a gente não entender porra nenhuma? Abriu a prova, faz a leitura integral da peça, da prova. Fudeu. O que eu falei para ele? Vitor, abre um chocolate, igual se fosse uma banana, sabe? Para demorar bastante. E come. E aí o que você vai fazer? Lembra do esquema e fala assim, peraí, o primeiro ato que eu preciso identificar na prova das questões é a natureza jurídica do instituto que está trabalhando. Então, na questão, na peça, ele vai falar, ele vai tratar na peça, na dissertação sobre, vou imaginar aqui, sobre sucessão. Ele vai falar lá para eu explicar sobre a sucessão legítima. Ou a sucessão testamentária e a possibilidade de lavratura de escritura de inventário com testamento. Pode no Paraná? Pode no Paraná? Pode. No Paraná pode, mas veja só. Eu estou violando o artigo 610 do CPC. Porque o artigo 610 do CPC fala, inventário com testamento é judicial. Mas no Paraná, da mesma forma que em São Paulo, tem provimento dizendo, mesmo se a sucessão tiver testamento e o testamento for válido, você pode fazer inventário extrajudicial. Mas o que você precisa? Você precisa
Dois procedimentos. Abrir o inventário judicial, abrir o testamento na esfera judicial, abriu, interpretou, registrou. Onde se registra o testamento judicial? Lá na esfera judicial. Onde se registra? Isso pode cair numa questão. Qual é o órgão registrador do testamento no processo judicial? RTD? Pessoa jurídica? Ofício de distribuição? Ofício de contrato marítimo? Tá nas opções. SENSEC? CEP? CNCIP? SREI? Registro de imóveis? Ou outras hipóteses? Aí você vai lembrar. A porra do testamento é aberto, interpretado pelo juízo e registrado no cartório judicial. É um livro que eles abrem lá, que eles registram as sentenças. Ele vai registrar a sentença lá no livro próprio judicial. Ficou claro isso? A sentença que abriu o testamento, esquece partilha, caralho. É só o processo de abertura, interpretação e registro de testamento. É feito tudo na esfera judicial. Então, onde que é feito esse registro? Esse registro tem natureza de registro em sentido lato. E qual é o sentido lato? Eu vou pegar a sentença e vou fazer um termo de registro de sentença do testamento. Entenderam ou não? Então, o registro que fala do testamento é o registro em sentido lato, que é feito aonde? Lá na via judicial, no cartório judicial. Ok? Não existe um órgão específico para isso. Ok? Aí, o que a Corregedoria do Paraná permite? Assim como São Paulo. Diferente do Rio Grande do Sul, hein? No Rio Grande do Sul, se tiver testamento, o inventário e a abertura do testamento tem que ser judicial. O que pode ser extra lá no Rio Grande do Sul? Apenas a partilha. Mas sempre pôde. Não mudou nada. O Rio Grande do Sul respeita o CPC. São Paulo e Paraná, não. Entenderam? Então, quando você vai, Vitor, vai direcionar, não sei nada de porra nenhuma. O que nós vamos fazer? Qual que é a natureza jurídica da sucessão? Ah, então eu tenho sucessão testamentária e legítima. Então a sucessão, ela é uma parte do Código Civil, que eu pego os bens do espólio e transfiro para os herdeiros. Eu tenho que falar do princípio de Cesine, do 1784. Já direciona o pensamento. Quando o examinador, e isso é muito comum, para ele não ter trabalho para corrigir, o que ele faz? Ele indexa as informações que ele quer. Conceito de sucessão. 2, princípio de Cesine. 3, espécies de sucessão. 4, você entende? Por quê? Porque ele já tem um gabarito pronto. E aí ele vai comparar. Entenderam ou não? Essa é uma prova complicada. Porque o cara tem um gabarito pronto. E aqui pode gerar problema. Porque se a tua letra for ruim, já gera um prejuízo para você. Porque a hora que ele pega várias, 500 provas, começa a ler, fala, meu Deus do céu, esse cara escreveu com a língua? É o Gaspareto que está fazendo a prova aqui? Toma cuidado com isso. Por isso que segunda fase é prática, hein? Vocês têm que escrever na mão. Tudo bem? Então a gente vai colocar o quê? Natureza jurídica. Maravilha. Só que a gente está falando do corpo da escritura. Então a gente também tem que falar ainda, quando for fazer uma escritura translativa, da posse.
das condições do negócio. Então, essas condições do negócio são importantes. As premissas do negócio. Vamos lembrar que dentro desse esboço, o que você tem que analisar?